a prisão dessa pessoa. Eu diria aos senhores que foi um procedimento quase que cirúrgico, considerando-se o levantamento de todas as informações de locais onde ele poderia estar, no local onde ele foi preso, não houve a mínima possibilidade do acusado esboçar qualquer tipo de reação, pela maneira eminentemente técnica de como se conduziram os policiais. Este fato, que nós estamos concluindo nesse momento o interrogatório do acusado, ele tem várias motivações pelo depoimento do acusado. Mas por tudo que nós examinamos até agora, verifica-se que essa pessoa, ainda em 26 de agosto do ano passado, foi preso preventivamente, porque havia infringido um artigo da Lei Maria da Penha. Nesse dia 26, a Márcia, depois acabou sendo morta por ele, registrou ocorrência na delegacia e pediu medidas protetivas. No mesmo dia, essas medidas protetivas foram deferidas pela Justiça. No mesmo dia, quando ele entrava no presídio de Bento Gonçalves para dormir no presídio, eis que ele era preso no regime semiaberto pela prática de outros crimes, conforme vocês verificaram os antecedentes dele. Então, quando ele chegava ao presídio de Bento, no dia 26 de agosto do ano passado, ele foi preso por decreto de prisão preventiva. Ele fica preso até dia 2 de maio deste ano, quando, por força de um habeas corpus, é colocado em liberdade. Teria tentado uma reaproximação com a esposa, provavelmente não chegou a esse intento, de uma maneira que também ainda ficou duvidosa, essa reaproximação. Ele diz da maneira como ele vê isso. Nós, infelizmente, não temos como checar algumas informações, porque ele mata as duas pessoas que eram bem próximas dele, né? Mas, no dia anterior ao crime, o crime ocorre na madrugada do sábado, depois das 6 horas da manhã. No dia anterior, ele andou por vários lugares, fez uso de álcool, fumou maconha, né? Ele esteve, inclusive, na casa, não na casa onde ele matou as duas pessoas, na casa onde a vítima Márcia e os filhos moravam, que era a antiga casa dele. Ele arrombou uma porta. Claro que quando houve tudo isso, a Brigada Militar fez o que tinha que fazer. Ela foi acionada, foi até lá, examinou a situação. Essas pessoas foram retiradas daquele lugar, ele já não estava lá, mas como medida de cautela, elas foram levadas para a casa da dona Justina. Ele, muito provavelmente, já tinha noção de onde elas poderiam ir. E de outras vezes, segundo ele relata, quando havia discussões do casal, isso bem anterior a esse fato, era lá que elas ficavam parando, vamos dizer assim, até que cessasse o temor das agressões. Ele chega, segundo ele, na casa da sogra, o portão estaria aberto. Ele sobe uma escada onde teria sido recebido, segundo palavras dele, pelo sogro e pela sogra. Pergunta pela presença da Márcia naquela casa. A sogra diz que ela não estava ali. Continuando, segundo palavras dele, ele pega a sogra pela gola da roupa e com uma outra faca ameaça de matá-la, caso ela não dissesse onde estava a Márcia. Diante disso, sem ter outra possibilidade, ela diz que a filha está no quarto. Esse quarto é num piso inferior aonde se estabeleceu esse diálogo inicial do Sérgio com a sogra. Ele entra na casa, ele acessa um corredor interno que, por sua vez, por escadas, dá acesso ao quarto que fica no piso inferior. Lá está a Márcia deitada com as duas filhas menores do casal. Antes disso tudo, houve
a chegada do filho dele, com quem ele discute, ele agride o menino. No quarto, se estabelece segundo ele, teria se estabelecido um início de diálogo dele cobrando algumas coisas da moça. Mas ele não deu nenhum tipo de chance de que ela possibilitasse a defesa dela ou das crianças que também poderiam ter sido mortas. Ela é violentamente tirada, puxada pelos cabelos da cama. Ela fica, para quem esteve lá no local deve lembrar disso, ela fica acuada num canto e sofre um sem número de facadas. Ele diz, nós perguntamos também sobre a agressão à sogra, que também foi morta por ele, ele diz que não lembra exatamente disso. Mas depois ele diz, se estão dizendo que ela morreu, é porque fui eu que matei também. Palavras dele. Após o fato, segundo ele atira a faca nos pés do sogro e toma o paradeiro de uns matos, onde teria ficado até domingo de noite. Segundo ele ainda teria voltado na casa anterior, que já estava desabitada, onde teria pego roupas. São informações que estão chegando para nós agora, que nós teremos que verificar com mais profundidade, até para ver dentro daquilo que ele diz, o que é realmente, que tem um conteúdo de veracidade, e algo que ele diz já pensando na sua defesa futuramente na fase processual. Mas ele teria se alimentado de laranja, ficou nos matos, e segundo ele, hoje é quarta-feira, na madrugada de hoje, já na cidade de Carlos Barbosa, ele, numa determinada casa, ele diz que não conhece as pessoas da casa, tinha vários automóveis naquele pátio para serem consertados. Ele disse que entra num daqueles veículos e que ficaria ali, que ficou ali. A ideia dele era fugir, tão logo, fugir para longe, tão logo ele tivesse condições de fazer isso. Quanto à ação policial de hoje, antes um pouco, nós estamos rastreando todo e qualquer local que ele eventualmente pudesse estar. Locais de trabalho, parcerias, enfim. Quando se trabalhou de forma inteligente que ele poderia estar naquele local, existia um risco no sentido de uma eventual reação dele que estaria armado de faca. Tal não se concretiza. Cercado o local, quando se viu que possivelmente ele estivesse dentro de um desses veículos, de uma forma técnica, com uso de escudos e tudo mais, esse cidadão foi preso ainda dentro do carro. Ele não teve tempo de sair, não teve tempo de esboçar a reação. Foi conduzido para a delegacia, será apresentado aos senhores para eventuais questionamentos. O nosso trabalho agora é esse que os senhores estão vendo, é produção de peças que irão instrumentalizar o inquérito policial, que tem um prazo para ser remetido à justiça e já será de imediato recolhido para o presídio de Bento Gonçalves, onde ficará à disposição da justiça. Eis que ele tem, por esse fato, um decreto de prisão preventiva. Então, o nome dele, Sérgio Siqueira, 40 anos, natural de Tenente Portela. Tem, como já foi visto pelos senhores, um vasto histórico de crimes, né, pelos quais já respondeu, já esteve preso, condenado já pela justiça, e que nós temos, num primeiro momento, assim, até peço desculpas pela forma, talvez não muito ágil dessa coletiva, mas foi a maneira que nós encontramos de possibilitar o acesso a essa informação dentro de um tempo curto, porque a prisão dele ocorreu cerca de umas 3 horas atrás. Então, o que nós conseguimos formatar para os senhores foram essas informações,
nós nos colocamos agora, a equipe de trabalho também, para algum eventual questionamento que os senhores queiram fazer e depois fazemos então a apresentação dele para os senhores. Muito obrigado. O teu nome? Sérgio. Sérgio, tu estás arrependido do que fizeste? Estou arrependido, né? Mataste a tua mulher e a tua sogra? Minha sogra não tem recordação, mas a minha mulher eu sempre fiz. Queres dizer mais alguma coisa? O motivo que ela estava me traindo. Eu?